Insane. Fizemos 24. Como é, pessoal? Eu chamo-me Lourenço Júnior e vivo nessa indústria criativa já há muito tempo. Porque muito time para mim pode não ser para ti. Então, bem-vindo ao primeiro capítulo do Cubo Talk, que vai ser um quadro de conversa com jovens que estão dentro da indústria criativa. E hoje, no primeiro chapter, tenho como convidado meu colega muito mal, vocês vão gravar maninho do gás, que é Menezio António. Menezio, bem-vindo. Cubo Talk. O objetivo dessa cena é falarmos um pouco sobre as dificuldades, sobre aquilo que é ser jovem, criativo e fazer parte da indústria do nosso país. E por aí vai. Nós vamos desenvolvendo a conversa e penso que vamos conseguir criar aqui uma espécie de networking com outros criativos. Okay? Primeiro gostava de dar space para te apresentar. Fique à vontade, esse é o teu nome. Ok. Olá pessoal, eu chamo-me Menezio António e pronto, sou artista moçambicano que vive disso, vivo de arte em Moçambique. E pronto, estou aqui com o Lourenço para conversar um pouco sobre essa cena de ser artista em Moçambique. So, yeah, stay tuned. Nice. Ok, Menezio, como é que tu te rotulas naquilo que tu fazes e tal? Como é que tu queres ou como é que tu te vês na indústria criativa? Quem é o Menezio na indústria criativa? O que ele faz? Conforme eu disse não. Eu me rotulo como um artista, acima de tudo. Eu sou um artista e pronto, sou um artista que rotula-se como um artista digital, you know? Sou um artista digital porque eu faço arte digital centrada no design gráfico. Então, quando eu falo artista digital, isso significa que eu quero mergulhar em mais setores do design, neste caso no geral. Então eu sou artista digital que faz design gráfico. Nice. Basicamente isso. Né? Awesome. Então, Menezio, quais são as maiores dificuldades, quais são os maiores desafios que tu enfrentas como um artista digital, como um designer gráfico na nossa indústria criativa nacional? Ok. Bem, para mim, pessoalmente falando, o primeiro desafio que eu mais enfrento tem a ver com recursos de criação, né? que estão resumidos em equipamentos, né? Porque eu faço design gráfico já há um tempo, já fazem se calhar 10 a 11 anos e para mim, de lá até hoje, o grande desafio tem sido mesmo o equipamento. O equipamento não é de ponta, não é um equipamento assim de grande ênfase, né? Que facilita a criação de conteúdos gráficos, né? Então, uma das grandes dificuldades é essa, né? E pronto. A outra seria a cena de reconhecerem artistas digitais como pessoas que trabalham, né? Eles não reconhecem artistas digitais como trabalho, né? Então, como trabalhadores, quer dizer, e o design gráfico ou a arte digital como trabalho. Então,
pronto, estes são, eu acredito eu que podem ter outros desafios, mas os que me vêm em mente são esses, né? Nice. Por quê? Porque eu podia até dizer que vou guardar algum valor, vou fazer uma poupança para poder comprar equipamentos de alta qualidade, mas o que acontece é que a desculpa, eu vou dizer, a desculpa para isso não acontecer é a cena de como é que é? As pessoas não consideram isso como um trabalho, então quando não consideram isso como um trabalho, os preços que são pagos para cada trabalho são meio que ínfimos, né? Há uma desvalorização. Sim, há uma desvalorização que faz com que o dinheiro não chegue para poder adquirir equipamentos de qualidade. Exato. Eu não vou dizer que essa é uma culpa, mas sim uma desculpa, porque eu podia ter bem feito isso há muito tempo, mas a desculpa mais provável é essa. Né? Aí pronto. Nice. Ainda sobre esse aspecto da comunidade, da sociedade, da nossa em particular, ainda não aceitar o designer gráfico ou então uma outra profissão dentro da indústria criativa como de facto uma profissão ainda dentro disto. Eu gostava de saber como é que tu vês assim o design como impacto? Digo, quais são os impactos que esse design, que aquilo que a comunidade não vê como algo profissional ou algo que o jovem deve de facto fazer, seguir, mas em contrapartida, qual é o impacto que essa comunidade se calhar não vê que o design traz para a própria comunidade, principalmente nos dias atuais em que a gente está a viver? Quais são os impactos que tu achas que precisam ser ressaltados, precisam ser esfregados na cara, se assim posso dizer? Bem, o design, desde que eu comecei a desenhar gráficos, fui percebendo que na verdade o design tem tido impactos desde os tempos em que foi criado. Então, de lá até hoje, eu fui percebendo que quando, por exemplo, uma empresa não tem cor, ela é menos valorizada em termos de mercado. Quer dizer, quando uma empresa não tem uma identidade em termos de tipo de fonte que usa para identificar a sua empresa, o tipo de cor, a estrutura, o estilo da própria empresa, porque isso normalmente é definido por um design. Exato. Ou seja, e depois, quando uma empresa não tem isso, automaticamente a empresa está em desvalorização. Exato. Está em desvantagem. Exato. Em relação ao oponente, neste caso, ao seu concorrente. Exato. Eu vou dar aqui um exemplo bem claro, como eu mesmo que pôs uma folha branca ao lado e outra com alguns rabiscos. Exato. De certeza, o que chamará mais atenção é a folha com os rabiscos, porque tem alguma coisa lá. Exato. Então faço essa relação direta com o design gráfico, né? Nos dias de ontem e de hoje. Exato. Então, o que deve ser esfregado na cara mesmo é essa questão de que as empresas, os empresários, os donos dos negócios tinham que ver é que sem a cor, sem a estrutura, sem essa cena de identidade visual, eles praticamente até que podem fazer este negócio, mas não farão da melhor forma. Exato. Então, o que deve ser esfregado na verdade é essa importância de que sem essa estrutura não há isso, não há essa cena de engajamento, porque o design está diretamente ligado com a psicologia, com gostos, então se deve haver uma conexão entre o cliente, o utilizador com o produto, é preciso que haja no meio design. Exato. Entende? E depois, é o que eu acho, isso tem que ser bem esfregado mesmo. Exato. E olha que isso é só no lado comercial, ainda existe o lado político, o lado educacional. Se formos a ver, existem livros na educação e esses livros
precisam de um designer gráfico para serem executados. No lado político, se alguém pretende, um político, vamos lá dizer, não somos políticos, não queremos falar de políticas, nós estamos a falar de design gráfico. Se alguém quer transmitir alguma ideia, transmitir algum ideal, por aí vai, é necessário existir um designer gráfico, e em todos os aspectos do design gráfico existe. Então, parem de pensar que design não é uma profissão, é importantíssima. E olha, só para vocês estarem a assistir essa cena, também há necessidade de ter um design gráfico a fazer as cenas, os rodapés que estão aí, os cartazes e por aí vem. Então, tirem essa cena da vossa rede, ok? O gajo que está atrás da câmera para perguntar. Ok, vamos lá passar para a próxima pergunta. Falamos sobre os meus desafios, falamos também aqui sobre o impacto que o design gráfico tem sobre a nossa comunidade. Gostava agora também de focar um bocado naquilo que é a saúde mental do designer gráfico, do criador de conteúdos. É verdade que a profissão é diferente da profissão convencional, né? Logo, os horários não são convencionais. Os horários de produção de um designer gráfico é diferente de alguém que faz um trabalho convencional. Então, eu gostava de saber quais são os teus métodos para vencer o desgaste, porque se nós estamos a falar aqui de horários diferentes, então estamos a falar também de desgaste mental muito maiores em relação aos outros, sem querer desvalorizar nenhuma profissão, ok? Então, quais são os teus métodos para teres o relief, para teres o detox, né? Desse excesso de produção, porque é produção atrás de produção. Bem, aí há uma particularidade, porque quando se desenha gráficos, quando tu és um criador digital que usa métodos tecnológicos para criar arte e criar soluções visuais, neste caso, aí há um desgaste mental, mas também há um desgaste físico. Exato. Sim, falo porque ao desenhar gráficos, normalmente eu uso um computador. Exato. Então, o que acontece é que a minha vista ela sofre muito com brilho. Exato. E depois tem a cena de estar muito tempo assim Numa única posição. sim, uma única posição e pronto. E depois tem a cena das horas, né? Exato. Então tudo isso cria um grande excesso de peso, de carga, que de algum momento precisa ser aquilo que tu falaste, o detox, né? Exato. E depois o que eu uso para fazer o detox é mesmo algumas pausas, algumas breves pausas e tomar um ar fresco, né? Sair para fora, conversar com amigos e tomar alguma coisa e pronto, que não esteja estar em frente do computador e usar os meus olhos e a minha mente para processar um resultado, né? E pronto, e também uso a tua dica aqui deste outro dia, que é ouvir música calma, os low lifts e tal, e depois, e praticamente eu uso esses métodos e tento no máximo estar um pouco longe daquilo que é estar lá em frente ao computador e forçar a mente, né? Porque é um trabalho que necessita de muita atenção Exato. e muita inteligência. Exato. Então, Verdade. Já dizia o Albert Einstein que a criatividade, na verdade, é a inteligência de divertir-se. Então, concordo muito com isso que disseste. Minésio, falamos um bocado sobre as dificuldades que os designers enfrentam, falamos também sobre o impacto que
o design tem na nossa comunidade e falamos também sobre a saúde mental. E agora eu gostava que deixasses ficar assim algumas dicas para aqueles que pretendem começar, né, engrenar neste mundo dos criativos, ou para aquele que já está, mas que se calhar precisa de alguma dica. Quais são as cenas que tu tens, as dicas que há? Tipo, tu dizes, se tu vais entrar nessa cena, bro, tu precisas fazer essa cena. Ok. Quais são essas dicas? A primeira dica que eu gosto de dar sempre é que optem mais pela a escolarização da cena do design, mas não só o design, mas também a arte em geral, porque só com a escolarização é que vamos poder ter uma indústria limpa e segura, né? Exato. Eu comecei a aprender o design de forma assim arcaica, sem escolarização. Eu fui direto aos softwares e fui lá até conseguir. Mas para quem vai começar hoje, ou acabou de começar, tem a oportunidade de, antes de ir ao software, que vá saber o que é uma estrutura, o que é uma hierarquia, o que é a cena da tipografia, estás a ver? E o que é isso de teoria de cores, porque é isso que compõe um bom design, é isso que faz de um designer um artista de renome e com algum respeito. Exato. Estás a ver, né? Eu acho que a escolarização, não falo assim de ir se inscrever a uma escola, não. Tanto que escolas não ensinam o que tu poderias aprender sem escolarizar, sem que tu seja um autodidata. Exato. Vá ao Google, vá ao YouTube, vá a qualquer plataforma e entenda sobre determinada matéria antes mesmo de ir ao software. Essa dica é muito boa, que eu sempre dou ao pessoal. E depois também tem a cena de usar as técnicas mobile, Awesome. né? Eu sou apologista da tecnologia mobile, porque ela facilita a criação de conteúdos de forma rápida e sem muitos balacos, you know? Sem muitas voltas. E, quer dizer, é difícil desistir quando estás a criar uma coisa numa plataforma fácil de usar. Então, Exato. eu dou agora essa dica, é muito importante. Usem os vossos smartphones para criar conteúdo. Sejam designers, usem os vossos telefones e, prontos. Essa cena, usem telemóveis, criem vídeos, façam filmes, façam boa vibe e depois a indústria agradece, né? Então é isso. Nice. Estamos a ver aí alguns jobs do Menésio. Menésio, foi muito nice estar aqui contigo neste primeiro chapter. Eu acredito que em algum momento estas conversas que nós vamos tendo aqui com designers e com criadores de conteúdos ou com jovens que fazem parte da indústria criativa vai criar, as conversas vão criar links, né? Vai tirar aquilo que estamos a ver, pelo menos aquilo que eu vejo, né, no nosso meio, que é a segregação, né, que é os nichos. Existe um grupo X, grupo Y e etc. entre os criativos. Então a ideia é criar networkings, né, trazer um pouco de todos para que todos nós nos conheçamos e comecemos esse link, ok? Cool. E eu creio que essa cena vai agregar de alguma forma à nossa indústria. E é muito gratificante para mim ter-te recebido nesse primeiro chapter e espero que voltes mais vezes, né? Para batermos mais papo sobre outras cenas que não abordamos aqui. E este é o momento que tu podes agora falar um pouco sobre os teus contatos, como é que as pessoas fazem para ter acesso às tuas social medias e por aí vai.
Estevão. Não é bem fácil encontrar-me nos social medias porque basta digitar lá um bom nome, Minésio António, pode ser em qualquer plataforma, mas aconselho mais que vá ao Google e escreva Minésio António. Poder lá encontrar o meu site pessoal, que lá tem os meus trabalhos, tem lá o meu portfólio, tem lá coisas que podem interessar, né? E depois tem o meu Behance, tem o meu LinkedIn, se quiserem conectar comigo e criar novas oportunidades, porque este é o momento certo para nos conectarmos e tornarmos a indústria mais robusta, mais descentralizada e nós vamos ganhar todos nós se formos nesse caminho. Então, pronto, digitem o meu nome e me encontrem. Só isso. Awesome. Yeah. Thanks, bro. Então, esta é a parte em que roda a vinheta e peace.